Em 18 de abril de 2011, o estudante de ciências políticas congolês Bienvenu Imbuto Mondondo deu entrada com uma ação em um tribunal de Bruxelas, capital da Bélgica. Mondondo reivindicava a proibição e a imediata retirada das livrarias de uma edição da obra de um verdadeiro monumento dos quadrinhos belgas, Hergé. A acusação que pesava sobre o autor não era nova, mas era a primeira vez que se praticava formalmente na justiça comum de seu país de origem. Hergé teria reproduzido uma imagem racista e difamatória acerca dos povos naturais do Congo. A obra, que estava no centro do debate, foi publicada originalmente entre 1930 e 1931, em formato seriado por um suplemento infanto-juvenil que acompanhava um jornal de orientação católica e direitista de Bruxelas. Naquele momento, o então chamado Estado Livre do Congo era uma colônia belga. A obra que iremos analisar hoje é Tintin no Congo, de Hergé. Saudações, meus amigos, é muito bom estar de volta e neste vídeo de hoje eu quero tratar de um tema importante, delicado e que ainda precisa ser muito debatido. Eu vou abordar uma obra produzida nos anos 30 para o público infanto-juvenil e que hoje é lida como datada, racista e como uma grande propaganda colonialista. O autor desta obra é Hergé. Seu nome verdadeiro é Georges Remy, e o pseudônimo ele aparece quando você inverte as iniciais, RG, que no francês se pronuncia Hergé. Ele é amplamente considerado um dos mais importantes quadrinistas de todos os tempos. Ele possui uma legião de fãs espalhada por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Existem estátuas em Bruxelas em sua homenagem, em homenagem ao seu principal personagem. 40 anos depois da sua morte, ele ainda continua sendo muito consumido, especialmente no mercado franco-belga, que é um dos maiores do mundo. A fama dele é tão grande que ele é muitas vezes apontado como o Walt Disney da Bélgica. O Hergé foi o criador de uma série de personagens, mas não há dúvida de que o mais famoso de todos é o Tintin. O Tintin encontra-se hoje lançado em 23 álbuns, havendo a publicação de um 24º incompleto póstumamente. Uma sinopse básica da série são as aventuras de um jovem repórter que viaja pelo mundo produzindo matérias sobre lugares exóticos, reais e imaginários, para o universo dos europeus. Um dos grandes pontos que conferiram a fama para Hergé seria a pesquisa apurada que ele usou para descrever os lugares por onde Tintin passava. Essa pesquisa apurada, no entanto, não encontra-se presente nos primeiros trabalhos da sua carreira, justamente na etapa onde se encontra Tintin no Congo. É preciso pensar um pouco no tempo em que Hergé começou a escrever a sua obra. Era a virada entre os anos 20 e 30, período em que o mundo vivia uma grande recessão provocada ainda pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Por toda parte, os movimentos sociais ganhavam corpo, muito estimulados pelo êxito da Revolução Bolchevique. E desde a Itália fascista de Benito Mussolini, surgiam as primeiras experiências bem-sucedidas de governos autoritários de extrema-direita. No jornal onde ele começou a trabalhar, chamado Le XXe siècle, o século XX, ele rapidamente se tornou o editor-chefe de um suplemento juvenil chamado Le Petit XXe, que a gente pode traduzir mais ou menos como o pequeno século XX ou o pequeno XX. Era muito comum naquele contexto que existissem esses suplementos juvenis com nomes no diminutivo, inclusive aqui no Brasil. Lá no jornal, ele tinha um diretor que era o chamado Abad Norbert Vallée. Era um homem extremamente reacionário, cujos editoriais demonstravam uma posição política ultraconservadora, com lampejos de antissemitismo e de anticomunismo. Era um religioso de extrema direita. Se nós levarmos em consideração que o Hergé era um jovem de 20 e poucos anos, é natural que muito dessa influência do Vallée estivesse respingando nos seus primeiros trabalhos. O primeiro álbum de Tintin, que se chama As Aventuras de Tintin no País do Soviete, ele traz uma forte propaganda anticomunista. Logo no segundo álbum, Tintin no Congo, nós já encontramos uma propaganda colonialista. Para que a gente possa desenvolver bem a análise dessa história, nós precisamos aprofundar algumas questões. Uma delas é:
Qual é a relação da Bélgica com o Congo? O Congo era a grande colônia belga, e o Manifesto Colonialista de Tintin no Congo era uma forma de justificar as ações belgas sobre aquela colônia. Qual é o contexto em que esse discurso se forma? Esse discurso civilizador, esse discurso colonizador. Nós começaremos agora os nossos cortes. De acordo com o historiador Eric Hobsbawm, até a década de 1870 havia bem pouco interesse por parte das nações europeias com relação a um novo colonialismo. Poucas décadas tinham se passado desde que as antigas colônias americanas iniciaram seu processo de independência. Nos circuitos intelectuais da Europa, o colonialismo parecia uma ideia arcaica, com um elevado custo e uma baixa recompensa. Essa questão ela começa a se transformar a partir da Segunda Revolução Industrial, quando o aumento da capacidade de produção das nações industrializadas basicamente bateu no teto da capacidade de consumo dos seus mercados internos. Era preciso buscar novos mercados no exterior. De acordo com o historiador brasileiro Luiz Edmundo Moraes, foi a grande recessão da década de 1870 que deu início a uma corrida imperialista na direção dos continentes africano e asiático. Começava assim um novo colonialismo, um neocolonialismo. É nesse contexto que vai entrar em cena um dos mais importantes personagens deste primeiro corte, Leopoldo II, o rei de todos os belgas. Você precisa saber que, apesar desse título pomposo, a Bélgica era uma monarquia constitucional, o que significa que o poder do rei estava limitado pelo parlamento. Leopoldo II ficaria conhecido como um entusiasta do colonialismo e chegou mesmo a fazer várias propostas ao governo belga para que o país iniciasse uma colonização, mas o parlamento não apresentava grande interesse inicialmente. Leopoldo II foi seduzido pelas ideias de um outro personagem também muito importante deste corte, o jornalista galês Henry Morton Stanley. Ele havia participado de uma série de expedições de desbravamento do interior da África. Dentre elas, uma muito famosa foi quando ele encontrou o paradeiro do missionário escocês David Livingstone. Ele escreveu artigos, ele escreveu livros destacando a potencialidade econômica do coração da África. O seu alvo primário era o governo da Inglaterra. O objetivo dele era que a Inglaterra financiasse novas expedições de desbravamento do interior. Mas quem acabou, na verdade, assumindo essa responsabilidade foi o Leopoldo II. Essa figura romantizada do aventureiro explorador oportunista, absolutamente identificada com Henry Stanley, ela foi absorvida pela literatura e pelo cinema. Ainda no século XIX, vai ser publicado um livro chamado As Minas do Rei Salomão, que introduziu um personagem icônico chamado Alan Quatermain. Se nós pensarmos bem, o próprio Tintin se encaixa nesse perfil, e mais recentemente o Indiana Jones. Elementos que estão, na verdade, desbravando terras exóticas, pilhando riquezas e alegando estar trazendo civilização. Ainda sob o encanto do potencial de riquezas encontrado no coração da África, no ano de 1876, Leopoldo II reuniu no seu palácio de Bruxelas 40 especialistas com notório saber no campo geográfico. Esse encontro ficou conhecido como Conferência de Bruxelas, embora corretamente se chamasse Congresso Internacional de Geografia. O objetivo desse encontro seria mapear as áreas centrais da África, traçar rotas para a penetração nesse continente, tudo isso sob um discurso filantrópico de manter a paz entre os povos africanos e combater o tráfico de escravizados. 3 anos depois, filha direta da Conferência de Bruxelas, será fundada a chamada Associação Internacional do Congo, uma entidade privada presidida por Leopoldo II, que tinha por objetivo dar início ao processo de exploração da gigantesca bacia do Rio Congo. Não podemos perder de vista que na virada para a década de 1880, Leopoldo II não era o único interessado no continente africano. Basicamente, todas as nações europeias já tinham a sua mira apontada para aquela região. Aproveitando a oportunidade, o chanceler da recém-criada Alemanha, Otto von Bismarck, reuniu a famosíssima Conferência de Berlim. Cuidado!
Não é correto dizer que o mapa da África já saiu dessa conferência completamente dividido, mas foi ali que as regras do jogo da exploração colonial foram determinadas. Representantes de todas as principais nações industriais do planeta estiveram presentes, e nenhum representante dos povos africanos. Para o interesse do nosso vídeo, vale dizer que a conferência determinou que as águas da Bacia do Congo seriam de livre tráfego. Porém, o controle daquela região ficaria nas mãos de Leopoldo II, transformando o Congo em sua colônia particular. A Bacia do Congo é um território gigantesco, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, o que dá 80 vezes o território da Bélgica. O período em que o Congo esteve sob domínio de Leopoldo II é considerado um dos mais terríveis, violentos e assustadores capítulos do neocolonialismo europeu. O rei havia investido somas astronômicas de recursos para efetivar a ocupação e exploração do Congo. E esses recursos vieram tanto de sua fortuna pessoal, que não era pequena, quanto de empréstimos contraídos junto ao Estado belga. O rei tornara-se então obcecado para conseguir receber de volta esses investimentos e ainda obter uma taxa de lucro expressiva. Quem pagaria essa conta? Os povos congoleses. Os povos eram submetidos a taxas e impostos elevadíssimos. Cada comunidade deveria pagar uma certa cota para a administração colonial. Eles eram também submetidos a trabalhos forçados, e tudo isso debaixo de extrema violência. Embora o território do Congo seja conhecido por sua riqueza mineral, naqueles momentos iniciais o foco do colonizador era a exploração de borracha e de marfim. Se as comunidades não atingissem a cota exigida, um verdadeiro terror se estabelecia. Mulheres eram sequestradas e ficavam de refém até que se atingisse a cota, e membros eram amputados dos congoleses. Numa determinada passagem da obra Tintim no Congo, o personagem auxilia uma senhora congolesa que tem um marido que se encontra doente. Ele dá um medicamento para o homem e ele acaba se curando. A senhora fica tremendamente agradecida e diz a ele que ele é um feiticeiro branco, que ele é um Bula Matari. Esse termo Bula Matari significa o destruidor de rochas. Trata-se de um apelido com o qual o Henry Stanley, aquele nosso aventureiro explorador, era conhecido entre os africanos. E numa determinada passagem de um escrito do Henry Stanley, ele diz o seguinte, aspas para ele: o selvagem só reconhece a linguagem da brutalidade, da força e da violência. Fecha aspas. Bula Matari, portanto, é um termo que está fazendo alusão a um colonizador violento. Mas na obra do Hergé, aquela obra publicada nos anos 30 para um público infantil, ela aparece com um tom de elogio, como se chamar Tintim de Bula Matari trouxesse a ele dignidade e admiração. Essa violência contra os congoleses, particularmente a questão das amputações, gerou fotografias que circularam o mundo ao longo da virada do século XIX para o século XX. E, surpreendentemente, a fotografia dos amputados causou uma certa comoção e indignação internacional. Uma comoção hipócrita, é bom que se registre, porque praticamente todas as nações industriais daquele tempo faziam uso da diplomacia do canhão e do fuzil. De todo modo, especialmente o governo americano e o governo inglês pressionaram o governo belga em relação à ação da colônia de Leopoldo II, o que fez com que, no ano de 1908, nós tivéssemos a transferência da propriedade do Congo de Leopoldo II para o governo belga. É quando o Congo efetivamente se torna uma colônia belga. Isso acontece um ano depois do nascimento de Hergé. Nós não podemos esquecer que o que aconteceu no Congo foi um etnocídio. Cerca de 10 milhões de pessoas, apontam os especialistas, morreram no processo colonial do Congo até o início do século XX. Se você ainda precisa de um termo de comparação para se sentir escandalizado, durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto judeu vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas.
Uma vez que já compreendemos o processo histórico que submeteu o Congo ao domínio belga, chegou a hora agora de entrarmos um pouco mais profundamente no discurso civilizador que orientou a feitura da obra do Hergé. Nós já dissemos mais de uma vez nesse vídeo que a obra Tintim no Congo precisa ser analisada como uma propaganda colonialista. Na virada do século XIX para o XX, diversas peças literárias e iconográficas foram produzidas com o objetivo de enaltecer o que chamavam de missão civilizadora. Ou seja, o objetivo do neocolonialismo não era simplesmente criar uma válvula de escape para as nações industriais. Queria-se, na verdade, levar a luz da civilização europeia para o que eles chamavam de os cantos escuros da Terra. Nesse conjunto de obras, uma delas merece bastante destaque. É o poema O Fardo do Homem Branco, escrito em 1898 pelo britânico Rudyard Kipling. Assim como Hergé, o Kipling se tornou imortalizado graças a uma obra que fez grande sucesso junto ao público infanto-juvenil, The Jungle Book, ou O Livro da Selva, onde você vai encontrar o nascimento de um personagem icônico chamado Mowgli, o Menino Lobo. Nós vamos agora conferir um pequeno fragmento desse poema. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar, com chicotes pesados, o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Observe que o poema apresenta a colonização como um fardo, um peso que o colonizador europeu precisará carregar. Ele abandona o conforto de suas terras civilizadas para viver nas zonas inóspitas da terra ao lado do que ele chama de selvagens. Veja também que ele afirma que o colonizador está indo para servir aos cativos, de chicote na mão, pois ele está indo oferecer as conquistas de sua civilização, pelo simples e nobre propósito de querer vê-los evoluir. Essa ideia falaciosa do fardo do homem branco vai ser incorporada em diversas iconografias produzidas a partir de então. Como você pode identificar, versões cartunescas aparecem carregando os povos colonizados nas costas ou nos braços. O terreno a ser percorrido é íngreme e algumas vezes repleto de obstáculos, mas o destino final desta penosa caminhada é a civilização. Há uma cena em Tintim no Congo que se encaixa perfeitamente neste discurso civilizador que nós vimos no poema e nas imagens anteriores. Nesta cena, Tintim visita uma missão religiosa estabelecida no Congo. O missionário, muito orgulhoso do seu trabalho, indica todas as conquistas que já haviam sido aplicadas: hospital, escola, capela. Se nós observarmos bem, todos esses elementos são signos da civilização europeia. Mas o Hergé também deixa transparecer que ali existe uma fazenda-escola. E se há uma fazenda-escola, há trabalho. Segundo o discurso neocolonial, o trabalho dos nativos é o pagamento pela civilização que está chegando. Há uma fala curta que está na boca do cachorro Milou, onde ele diz: esses missionários são sensacionais. Para o nosso tempo, o comentário do cachorro Milou pode ser lido como uma terrível ironia. Sabemos que a chegada do colonizador europeu conferiu aos congoleses um tratamento digno de um animal irracional. Se retornarmos às iconografias, nós veremos que os povos colonizados estão sempre sendo representados como criaturas bestiais, animalescas, perdendo mesmo os traços da sua humanidade. Por toda a HQ, a representação dos nativos aparece mesclada de um primitivismo supostamente inerente aos africanos e uma absorção incompleta e ridicularizada de elementos culturais europeus. As suas feições são bestiais, tal qual as iconografias, e a cor atribuída à sua pele nos faz lembrar dos blackfaces, quando atores brancos no sul dos Estados Unidos pintavam a sua pele de preto para representarem personagens negros, que eram proibidos de frequentar esses ambientes. A produção das indústrias europeias está presente.
nos vestuários, nos carros, na locomotiva e nas armas. Hergé nos leva a acreditar que a tecnologia moderna não se ajusta perfeitamente ao universo dos congoleses. Parece que ela não foi feita para esse tipo de gente. Trata-se de um recurso para fazer humor. Um humor que vem sendo hoje corretamente colocado em xeque. Um elemento fundamental que nos ajuda a entender a naturalização da inferiorização dos povos das colônias passa pela publicação da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esta obra ela causou um verdadeiro furacão epistemológico no campo das ciências. Na área das ciências sociais, muitos autores tentaram incorporar preceitos do evolucionismo no estudo das sociedades. Essa corrente ela é chamada de darwinismo social. Felizmente, em nossos tempos, nas comunidades acadêmicas profissionais e sérias, este pensamento já caiu em desuso. Os darwinistas sociais se preocupavam em explicar o fato dos europeus terem construído a indústria, desenvolvido grandes metrópoles, elaborado um pensamento científico e artístico sofisticado, construído museus e teatros. Em outras partes do planeta, havia povos que viviam segundo a perspectiva dos europeus numa espécie de pré-história. A resposta para essa questão era surpreendentemente simples e absurdamente aterradora. É a tese da superioridade do homem branco. Em uma escala evolutiva, os homens brancos europeus estariam no topo. Vários degraus abaixo estariam sociedades de outras partes. E o mais impressionante, os europeus tinham a firme convicção que somente com a sua ajuda essas sociedades poderiam alcançar esse tipo de evolução. No início de 2012, a Corte de Bruxelas indeferiu o pedido do estudante congolês Bienvenu Imbuto Mondondo para que a obra Tintim no Congo fosse retirada de circulação. De acordo com os magistrados, não foi verificada uma intenção racista na produção da obra, uma vez que ela foi construída no contexto colonial e o seu autor não teria como não expressar o pensamento de seu tempo. Ao longo de sua trajetória, Tintim no Congo já havia sofrido uma série de contestações. O próprio autor Hergé relutou em republicar a obra no formato álbum em cores e não permitiu que ela integrasse a série de desenhos animados que foi feita sobre o Tintim. Em certa altura, Hergé teria feito o seguinte comentário: eu estava alimentado dos preconceitos da sociedade burguesa onde eu vivia. Eram os anos 30. Eu só sabia coisas sobre esses países a partir do que as pessoas diziam naquele tempo. Os africanos são umas grandes crianças. Que bom para eles que nós estamos lá, etc. Então eu representei os africanos de acordo com esses critérios, com um puro espírito paternalista que então existia na Bélgica. Em 1946, o Hergé fez algumas modificações na obra. Ele enxugou um pouco do discurso colonialista e retirou cenas que sofriam críticas por questões ecológicas, já que o Tintim passa o tempo todo caçando animais ao longo da sua trajetória pelo Congo. A cena mais importante que ele altera para o nosso propósito é a cena da sala de aula. Originalmente, o Tintim está dando uma aula de geografia e está fazendo os congoleses aprenderem que a sua pátria seria a Bélgica. Na versão restaurada, ele passa a dar aula de matemática, ensinando com muita dificuldade a tabuada. No início desse século, a famosa rede de livraria Borders da Inglaterra, ela sofrendo pressão de diferentes frentes, decidiu retirar Tintim no Congo da seção infantil e colocá-la na seção das graphic novels adultas, com o aviso de que aquela obra ela poderia ferir suscetibilidades. É irônico que, quando isso aconteceu, na livraria virtual Amazon, a venda de Tintim no Congo subiu 3.800%. Essa crítica sobre a visão estereotipada e racista de Tintim no Congo também pode ser observada em outros personagens e autores que formaram leitores pelo mundo todo. Ela está presente, por exemplo, em tiras do Mickey Mouse e do Walt Disney, e aqui no Brasil, nas obras de Monteiro Lobato, só para nós ficarmos nesses dois exemplos. Eu compreendo os argumentos de quem defende que Tintim no Congo precisa ser lido dentro do seu contexto e trabalhado como um documento histórico, um documento que nos ajuda a perceber a construção do discurso civilizador europeu na virada dos séculos XIX e XX. Porém, nada disso faz Tintim no Congo aceitável para a formação de novos leitores. É justo que congoleses ou não, negros ou não, se sintam indignados pela forma como o congolês é representado nessa obra. A forma infantil,
primitiva, supersticiosa, com dificuldades para se falar corretamente a língua francesa. Entre os diversos povos que ao longo do tempo foram submetidos à violência física e simbólica dos múltiplos processos coloniais, existe hoje um amplo movimento que tem por objetivo romper com os padrões culturais que são legados por essa colonização. Uma vez superada a descolonização política, é chegada a hora da decolonialidade, que visa estabelecer, talvez de forma inédita, finalmente, dignidade para esses povos. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Me sigam nas redes sociais, lá eu sempre posto vídeos curtinhos que estão relacionados com esses vídeos maiores do YouTube. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.